Fala pessoal, tudo bem? Essa questão da UES é uma versão um pouco mais complicada de uma questão da URGS que a gente já resolveu anteriormente, né? A diferença é que a questão da URGS ele trazia a figura e as medidas dos raios das circunferências eram números, então era mais fácil de visualizar o que estava acontecendo e de modelar o problema algebricamente. Nesse caso, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho com a interpretação desse enunciado, mas nada que seja de outro mundo. O que ele fala? Dois círculos cujas medidas dos raios são U e V. U é o raio menor, certo? São tangentes exteriormente no ponto P. Então vamos por partes. Tem dois círculos. O raio de um é maior do que o raio do outro, tipo assim. E eles são tangentes exteriormente no ponto P. Então eles se tocam por fora, tipo assim. Esses círculos também tangenciam os lados de um ângulo com vértice no ponto M. Os lados de um ângulo são as retas que determinam, né, a abertura do ângulo. Então, esses dois círculos tangenciam simultaneamente os dois lados de um ângulo. Deixa eu desenhar aqui essa figura. Então, esse seria o lado de baixo, né? Deixa eu acertar a inclinação. Peraí, um pouquinho menos. Opa, percebeu? Então, os dois círculos são tangentes entre si por fora, eles se tocam, e ao mesmo tempo eles tocam tanto a parte de cima quanto a parte de baixo de um ângulo que tem vértice no ponto M. E aí ele pergunta para a gente qual é o tamanho do segmento MP. Então, a distância de M até P. Então, alguns comentários importantes aqui, certo? Lembre-se que quando eu tenho tangência de círculos, o ponto de tangência é colinear aos centros. Então, quando eu ligo os centros desses círculos, né, essa distância entre os centros passa pelo ponto P. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que toda questão que envolve tangência, certo? A gente começa tangência de reta com circunferência, né? Porque entre círculos a gente já comentou aqui o que acontece. Quando você tem tangência de reta com circunferência, você tem que começar marcando aquele ângulo reto da tangência, né? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou ligar o ponto M no ponto P, porque é essa distância que a gente está procurando, certo? Eu vou marcar os centros dessas circunferências. Esse daqui seria o centro A. Esse daqui seria o centro B. Vou ligar o centro em cada ponto de tangência e vou marcar o ângulo reto. Deixa eu escrever esse A para a parte de cima, né, que ele vai atrapalhar um pouquinho menos a nossa construção. Parte de cima não, pelo menos para a direita já ajuda um pouquinho, né? Opa, liga o centro nos pontos de tangência e marca o ângulo reto. Perfeito, perfeito, perfeito. Certo? Então ele quer a distância do M até o P e a gente tem como informações as medidas dos raios, que são U, o raio menor, e V, o raio maior. Gente, essa discussão já foi feita na questão da URGS que a gente resolveu, certo? Mas como é que eu sei que essa linha que liga o ponto M no ponto P também passa pelos centros desses círculos? Bom, a ideia é que se a distância do ponto A até a parte de cima do ângulo é igual à distância do ponto A até a parte de baixo do ângulo, certo? Porque essas duas distâncias são o raio dessa circunferência, então o ponto A pertence à bissetriz do ângulo de vértice M, né? Lembra que a bissetriz ela é o conjunto de todos os pontos que equidistam dos lados desse ângulo. Se o ponto A fica à mesma distância dos dois lados do ângulo, o ponto A está na bissetriz. O ponto B também vai pertencer à bissetriz por conta da mesma lógica. A distância do ponto B até a parte de cima do ângulo é V, que é o raio dessa circunferência, e a distância do ponto B até a parte de baixo do ângulo também é V, que é o raio dessa circunferência. Então, se o ponto B
pertence, desculpa, se o ponto B equidista dos lados do ângulo, o ponto B também pertence à bissetriz. Concorda comigo? Então, a gente já sabe que a linha que liga o M no A é a mesma linha que liga o M no B, porque essas linhas são a bissetriz do ângulo. E a gente sabe que isso também passa pelo ponto P, por conta de quando círculos são tangentes, né? Os centros estão na mesma reta que o ponto de tangência. Então, essa linha que passa por M, A e B, necessariamente vai passar pelo ponto P também, certo? Alguma discussão teórica aqui para a gente começar o exercício. E agora, quando você percebe que isso daqui pertence à bissetriz, você percebe que você tem triângulos semelhantes aqui, né? Eu vou prestar atenção só na metade de cima da situação, já que o que está acontecendo dessa reta MA para baixo é idêntico ao que acontece para cima, né? A gente tem uma figura que é simétrica aqui. Então, vou chamar esse ponto de C, vou chamar esse ponto de D, e eu vou olhar para os triângulos MAC e MBD. Essa vai ser a semelhança com a qual a gente vai ter que trabalhar. Então, no triângulo MAC, você tem ângulo reto, você tem ângulo de medida alfa, e no triângulo MBD também. Então, esse ângulo é alfa, este também, logo os triângulos são semelhantes. Sob medidas, o que a gente consegue escrever? Isso é o raio da circunferência menor, que é o U, esse é o raio da circunferência maior, que é V. Essa distância é o que o exercício quer que você calcule. Então, eu vou chamar isso de x. E eu vou tentar escrever as hipotenusas dos dois triângulos em função desse x. Repara que a hipotenusa menor, ela acaba um pouco antes de chegar no ponto P. Na verdade, né, essa diferença entre os valores, o que o x tem a mais do que a hipotenusa azul, é o raio da circunferência, concorda? Então, eu vou escrever que, como esse trechinho aqui também mede U, eu vou escrever que essa hipotenusa mede x menos U. De uma maneira similar, né, a hipotenusa do triângulo grandão vai além do segmento x. Quanto ela vai além? Bom, ela vai um raio da circunferência maior além do x. Então, eu vou escrever que isso é x mais v. E agora eu posso trabalhar com essa semelhança. A semelhança do triângulo MAC com o triângulo MDB. Beleza. Base de um sobre base do outro é igual cateto de um sobre cateto do outro. Eu vou multiplicar em cruz essa expressão, certo? Vai ficar um negocinho chatinho de trabalhar. A parte algébrica desse problema ela não é muito bonita, infelizmente, né? Mas vamos lá. U vezes x mais v é um dos ramos da multiplicação e v vezes x menos u é o outro. Se eu distribuir esses fatores externos, eu vou ter u vezes x, u vezes v. E desse lado, v vezes x, u vezes v. Vou jogar, para deixar o UV, né, positivo, eu vou jogar quem tem UV para a esquerda e vou jogar quem tem X para a direita. Então, eu vou ter do lado esquerdo esse UV que já estava aqui, mais o UV que vem somando do outro lado, são 2 UVs. E do lado direito eu vou ficar com Vx menos o X. Como eu quero isolar o X, né, eu vou colocar esse X em evidência do lado direito. Ele vai ficar multiplicado por V menos U. Quando eu isolo o X, quando eu passo esse parêntese dividindo para o outro lado, eu descubro que X é 2UV sobre V menos U.
Aqui ficou feio. Vamos lá, vamos melhorar essa letra aí. 2UV sobre V menos U, que é a sua resposta final. Certo? Essa expressão para a distância pedida pelo exercício é justamente o que está ali no seu item B. Beleza? Então, uma questão um pouco mais puxada, porque tem essa parte da interpretação, ele descreve a situação de uma maneira bem técnica e rebuscada. Tem o fato de que não tem nenhum número no exercício, certo? Todos os dados são literais. Isso pode dificultar um pouquinho o entendimento e a manipulação, mas compara com a questão da URGS que a gente fez sobre exatamente esse desenho, exatamente essa situação, e perceba que a resolução da questão é muito parecida com o que foi feito ali, certo? É só uma questão de, em vez de trabalhar com números, a gente trabalhou dessa vez com letras, mas o processo da resolução é similar, tá bom? Espero que você tenha entendido. Até mais.